Vou mostrar aqui para vocês passo a passo como que vocês podem fazer com as amostras de vocês. Vocês vão abrir, primeiramente vocês vão rodar os dados de vocês no GNPS clássico. E depois que rodar esses dados, vocês vão acessar a plataforma do GNPS, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão em Jobs e vocês pegam o trabalho que vocês realizaram, tá? Eu vou pegar um trabalho meu aqui para mostrar para vocês como eu faço. Depois feita essa análise clássica, vocês têm a opção de baixar os dados para abrir no Cytoscape. É o que eu mais faço, eu recomendo que vocês usem. E o Cytoscape tem dois locais que você pode fazer o download dos arquivos. Você pode vir nessa opção, Download Graph ML for Cytoscape, e pode vir também aqui, Direct Cytoscape Preview Download. Então, eu peguei o meu trabalho, certo? Peguei o meu trabalho, baixei no Cytoscape. Você pode observar que o seu trabalho, ele tem um nome, o arquivo. É esse nome aqui, ó. O arquivo de vocês que vai baixar para o Cytoscape, ele vai com esse nome. Esse nome é uma identificação do seu trabalho aqui na plataforma do GNPS. Então, quase tudo que você vai realizar utilizando o GNPS, ele vai pedir, se ele pedir alguma referência ao arquivo, ele vai pedir esse código, que é o nome do seu arquivo. Tá? Então, você vai ter esse arquivo baixando ele direto para o formato Cytoscape ou fazendo o download do GraphML for Cytoscape. Só que aqui, se você baixar, ele baixa uma série de pastas com outros arquivos. Muitos desses arquivos nós não utilizamos, né? Por enquanto, nós ainda não utilizamos. Então, dentro dessas análises avançadas, nós vamos fazer, nós podemos melhorar. E aí, para que eu faço essas análises avançadas? Se eu abrir aqui, se eu pedir para ver todos os clusters com ID, com identificação, eu vou poder ver o seguinte, que muitos desses meus arquivos, esses meus dados aqui, na verdade, eles não têm nenhuma anotação. O GNPS não informa que composto é relacionado a um determinado cluster. Às vezes ele informa alguns, mas só que ele te dá, por exemplo, 400 clusters, às vezes ele te informa 4 ou 5 clusters ali de que se trata, né? O que ele acha dentro das bases de dados que pode ser aquele composto. Então, o que eu faço? Você pode clicar aqui nessa figura aqui, para você voltar para a página inicial. Então, na página inicial, eu vou lá em Advanced Analysis Tools. Clico nessa primeira aqui, em Silico Tools. Clicando aqui em Browse Tools, você tem 4 opções de análise. Então, eu vou aqui, ó, o NAP é esse aqui, ó, Network Annotation Propagation. Eu clico aqui, literalmente onde está escrito aqui, e ele me leva para um outro sistema. Tá? Ele me leva para um outro sistema. E nesse sistema, eu acesso ele com a mesma senha, mesmo login e senha do GNPS. Como que eu insiro meus dados aqui? Eu vou pegar um trabalho que já está pronto, ok? Eu já fiz aqui vários. Esse aqui já foi todos que eu fiz para uma análise da banda estereópsis. Inclusive aparece aqui um que eu fiz no MS2LDA, Feature Based Molecular Network. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, ok? Esse primeiro já foi realizado. Eu vou clicar aqui no clone para vocês poderem verificar como que eu fiz. Ó, aqui, NAP, como eu tinha mostrado, CMS 1.2.5. Aqui eu coloco o título que vai aparecer lá nos meus jobs, depois que ele finalizar. O que vai acontecer é o seguinte. Você vai lá no Cytoscape,
verifica alguns clusters formados. Não utilize self-proof, tá? Aqueles que ficam isolados, sozinhos, que não têm interação com nenhum outro, porque o NAP dá erro. Todas as vezes que eu coloquei o self-proof, o NAP dá erro. Já tentei encontrar o por que isso acontece, mas não achei ainda. Todos deram erro. Então você coloca o título. Eu sugiro você colocar o nome da sua análise principal, começando com a palavra NAP, para você diferenciar da análise clássica do GNPS, até porque eles vão aparecer no mesmo local. Quando você clicar Jobs, vai aparecer todos lá. Eu coloco o NAP, o nome da minha análise clássica, e coloco o número do cluster que eu quero que ele busque para mim, certo? Ele vai buscar por um cluster específico. Então, se você tem um cluster lá com 10 nós naquele cluster. Você pega um daqueles nós que não tem nada identificado, às vezes o vizinho está identificado, mas ele não está. E naquele nó, você vai informar aqui o número dele, o número de indexação dele, tá? Para você saber de que se trata aquela análise, de qual nó e qual cluster ele pertence, tá bom? Você coloca, identifica ele aqui, eu prefiro fazer assim, sugiro, tá? Até porque depois, se você pegar uma análise com muitos dados, você vai ter muitos clusters. Se você quiser analisar, às vezes você analisa 20, 30, 40 clusters. Depois, para você achar quem é quem, fica bem difícil. Tá? Aqui, ó, em GNPS Job ID, você vai colocar exatamente aquele código que eu mostrei para vocês, que é o nome do arquivo do Cytoscape. Você vai colocar ele aqui, você pode copiar e colar. Aqui você diz qual é o cluster que você quer que ele faça a análise. No caso é o 6506. Aqui você deixa 10, tá bom? Por padrão. Aqui você deixa 15 por padrão. Deixa essa opção ativada. E aqui você pode colocar. No padrão é 0.5. Mas no meu eu estou utilizando 0.65. Aqui você coloca o modo. Essa análise foi feita no modo negativo, então eu coloquei negativo. E aqui eu quero que ele procure o M-H. Tá? Aqui eu vou informar onde eu quero que ele busque estruturas. Eu quero que ele busque nas bases do GNPS e nas bases do SUPNAT. Tá? Essas duas opções aqui nós não marcamos. Por enquanto, nós não temos um arquivo de metadados com informações bem detalhadas de muitas substâncias para a gente colocar aqui e pedir para ele buscar também nesses metadados. Tá? Aqui fica um por padrão e aqui também padrão. Então, aqui você coloca o seu e-mail. Se eu não me engano, aqui no NAP, na hora que você abrir, o seu e-mail não vai estar aqui, como lá no GNPS. Aí você acrescenta o seu e-mail e clica Submit, tá? Para submeter. Quando o submeter, ele vai abrir essa página aqui e aqui vai ficar running, né? Correndo. Quando ele finalizar, que aparecer Done, você pode vir aqui, ó, clicar nela e vir em experimental e ele vai te mostrar essa tela aqui, ó. Quando o cluster não é conhecido, tá? Aquele cluster não tem nenhuma identificação, sempre ele coloca NaN ou NA. Mas normalmente ele mostra mais o Consensus ID e o Metafrag ID. Olha só o que acontece. Eu analisei o 6506. O 6506 ele está em um cluster que ele tem todos esses vizinhos aqui, ó. Alguns são vizinhos diretos e alguns são vizinhos próximos. Não está diretamente ligado com ele, mas está ligado no próximo que está ligado nele. Aí eu posso verificar aqui, ó. O que ele vai me mostrar? Quando eu clico na letra G, ele me mostra um cluster que ele forma com seus vizinhos diretos. Tá? Então, se eu olhar, ó, aqui, ó, o 6506, ele tem 3 vizinhos. É o 6258, o 5793 e o 7226. Então, eu sugiro que quando vocês estiverem tentando fazer essa análise, organizando os dados para fazer essa análise, vocês busquem cluster
que estão que tenham muitos vizinhos. Um nó que tem muitos vizinhos dentro daquele cluster, porque você, com uma única análise, você já analisa os vizinhos. Então, quando eu clico na letra G, ele me mostra esse clusterzinho que ele gera com as prováveis estruturas que ele sugere que possam ser. Quando eu clico no G do Medfrag, ele também me sugere estruturas. Ó. Ele também forma o cluster. Nesse caso aqui, todas as estruturas que ele sugere para o 6506 no Consensus e no Medfrag é a mesma estrutura. Se você observar, é a mesma estrutura. Mas nem sempre isso acontece, ok? Então, ele mostrou dessa forma. Só que aí você pode também verificar aqui, ó. Quando você clica na letra S, você vê os candidatos, tá? Então, lá naqueles dados que nós colocamos, nós informamos que nós queríamos até 10 candidatos para cada cluster, para cada nó. Aqui ele diz que essa estrutura aqui, pelos dados dele, essa e essa, tem 100% de probabilidade. Ou é esta, ou é esta. Né? Verificando pela questão dos isômeros, né, a gente vê que basicamente é a mesma substância, tem só que essa aqui tem um grupo para trás, essa aqui não está colocando esses dados dessa informação de configuração absoluta. Né? Aqui, ó, 99% de probabilidade que possa ser essa, ou essa, 95% que possa ser essa aqui, 97% que possa ser essa ou ser essa. Então, ele te dá essas probabilidades, né? Mas também, você pode verificar aqui, ó, clicando na letra F. Ele te dá o quê? Ó? Ele te dá um espectrozinho lá de fragmentação. E se você aproximar aqui, ó, onde tem essas informações, ele te mostra a estrutura da fragmentação. Então, pelas essas estruturas, você pode comparar, também por esse espectro, se ele é o espectro da molécula que você está procurando, que você pode verificar tanto no MZMine como no próprio arquivo lá que a gente abre no Excalibur, certo? Da fragmentação da nossa molécula naquele tempo de retenção. Bom, confira também o tempo de retenção, não pode esquecer, e comparar também com o MZ do íon, né? O MZ do íon. Então, você pode fazer todas essas comparações. E tanto o Consensus quanto o Medfrag abre todos esses dados. Então, se você olhar aqui, como eles sugeriram a mesma molécula, às vezes eles divergem, tá? Como eles sugeriram a mesma molécula, você pode estar tentando avaliar lá com seus dados se você pode confiar que de fato é essa molécula que ele está informando. Então, para a maioria dos nós que você pede para ele analisar, nós que fazem parte de cluster, tá? Ele te dá essas opções para você estar aí enriquecendo o seu trabalho com detalhes e encontrando novas moléculas, porque às vezes só o GNPS no modo clássico ele não identifica nada, mas forma os clusters. E aí aqui pelo NAP você pode estar encontrando estruturas que são similares ao seu perfil de fragmentação. Então, você pode estar aí com uma certeza maior de que é aquela substância. Tá, e aí se ele me falar que é essa dita substância, né, por acaso, essa substância aqui, que eu não sei o nome, ele não dá os nomes, né, das suas estruturas. Então, ele me afirma que no 6506 é essa substância. O que eu posso fazer com essa substância agora? O que eu faço quando eu estou fazendo essa análise? Desenho essa estrutura lá no SciFinder. Eu peço o SciFinder para buscar. Quando o SciFinder busca a estrutura,
quando o SciFinder busca a estrutura, eu abro o PubChem, certo? Normalmente eu pesquiso pelo CAS, tá? O código CAS da estrutura quando ela tem. Se ela não tiver, eu tento colocar a fórmula molecular aqui e vou buscando nos dados do PubChem. Ele é mais demorado. Se ela tiver no SciFinder, tiver o CAS, você joga o CAS aqui, você vai direto na estrutura. Vou dar um exemplo aqui, tá? De uma estrutura um pouco mais conhecida. Vou colocar aqui o ácido gálico. O PubChem me deu aqui, ó, ácido gálico. Eu vou abrir o ácido gálico. Eu uso o PubChem tanto para pegar a estrutura, também como para verificar os dados de massa, porque aqui eu tenho, ó, informações, spectral information. Venho aqui, ó, MS. Aqui tem vários tipos de MS, no caso do ácido gálico. Tem alguma substância que, às vezes, por ser nova ou por não ser muito estudada, não tem, tá bom? Mas aqui você vai procurar algum que seja parecido com o seu, porque aqui tem, por exemplo, tem MS feito no modo positivo e no modo negativo. Então, eu verificando isso daqui, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu venho aqui, nome. Ó, olha o que eu faço para o trabalho ficar mais bonito também, mais cheio de dados. Ó, você vê que aqui tem esse Canonical Smiles. Isso daqui, ó, é um código que desenha a estrutura.